A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas irmãs, hoje eu quero ler um versículo que está em 1 Reis, capítulo 18, verso 17, que diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse a Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baales. Agora, pois, envia e ajunta a mim todos de Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias chegou ao povo, todo o povo, e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Irmãos, essa palavra aqui vai falar sobre uma história do povo de Israel. Nós vemos que teve um domínio grandioso das trevas, um domínio relacionado ao engano. Nós vemos que o rei Acabe, sobre ele havia uma influência maligna. Através da sua esposa Jezabel, ela acabou levando muitos da sua idolatria, muito do seu pecado para aquele governo. Então Acabe era influenciado por aquela mulher. Ele era o rei de Israel e durante esse percurso ele foi dominado pelo pecado, dominado pelo espírito de Jezabel, na verdade, pela influência daquela mulher. E ela era uma mulher profetisa, mas era profetisa do engano. E aquela coroa que ele tinha deveria trazer a presença do Senhor, porque ele vinha ele vinha governando ali no mesmo reino em que Davi governou, então deveria seguir a palavra de Deus. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus, mas porém ele permitiu que entrasse esse engano, essa idolatria no reino. E aqui, irmãos, nessa época aqui, Deus levou o profeta, Deus levantou ele, e ele acabou ferindo a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que ele não obedeceu a palavra do Senhor. Então levantou Deus o profeta Isaías para poder se opor a esse povo. Se os irmãos lerem Malaquias 4, capítulo 4, versos 5 e 6, vai dizer: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então ele estava ali para pregar a verdade, para pregar o juízo do Senhor, a palavra do Senhor. E até nos dias de hoje, irmãos, a palavra do Senhor se cumpre através da boca de Elias, do profeta Elias. A palavra do Senhor está sendo declarada. Deus, ele ministra essa palavra aqui de uma forma muito forte no nosso coração hoje, porque o Senhor, ele usa Elias para trazer para o povo o despertamento, a exortação, e ele diz para aquele povo: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Até quando vocês irão ficar cochilando em dois pensamentos? Aqui, irmãos, vai dizer sobre aquele povo de Israel. E também serve para nós como igreja, como casa, como templo do Espírito Santo. Até quando nós iremos viver divididos? Até quando nós iremos viver em dois mundos, em dois pensamentos? Até quando nós vamos estar em cima do muro? Nós temos que entregar o nosso coração completo para o Senhor. Aqui nesse versículo aqui, irmãos, em 2 Reis, versículo 21, nós vemos aqui que se o Senhor é Deus, ele diz: se o Senhor é Deus, segue-o. E se é Baal, segue-o. Porém o povo não responde. E aqui nós vemos que ele pergunta: até quando vamos estar divididos entre dois pensamentos? Até quando cada um de nós vamos viver divididos entre o Deus deste mundo e entre o Deus Altíssimo? Essa pergunta aqui, irmãos, nós não devemos nos calar diante dela. O Senhor não quer que nós fiquemos em silêncio como aquele povo. Aquele povo, eles ficaram em silêncio porque algo estava ali errado. Eles estavam duvidando qual Deus eles iriam seguir. Aqui nessa palavra aqui, nós devemos meditar um pouco sobre esses versículos. Em 1 Reis, verso 18, de 22 até 39, nós vamos ver o profeta Elias, ele edificando o altar do Senhor. E o Senhor tem ministrado o meu coração, muitas das vezes, para nós edificar o nosso altar. Porque quando o altar ele está corroído, quando ele está destruído, quando ele está danificado, a presença do Senhor ela não permanece. Nós vemos aqui, irmãos, que ele consertou o altar, ele edificou aquele altar, ele arrumou o altar para a presença do Senhor ser derramada ali, para que o Senhor prove que verdadeiramente ele era o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Da mesma maneira, nós precisamos
edificar a nossa casa, edificar o nosso templo, que é o templo do Espírito Santo, a nossa própria vida. Não deve viver de forma desordenada. Nós vemos que tem que ter um certo cuidado, um certo compromisso. Nós vemos que até o lado oposto, o lado negativo, que nós falamos que é o lado do adversário, eles agem de forma organizada, de forma bem organizada. Mas nós sabemos que o nosso Deus é maior. Fala a palavra do Senhor que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós sabemos que não é por falta de organização que o adversário perde, é por causa que o nosso Deus é maior. Não é porque eles agem de forma irresponsável. É por causa que o nosso Deus é maior do que eles. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Elias ele edifica aquele altar e ele coloca em ordem aquela palavra que foi imposta por Deus, por ordem de Deus, e Deus vai lá e derrama a sua bênção sobre aquele altar. Deus derrama o poder dele sobre aquele sacrifício. Então, a nossa vida deve ter um sacrifício. O Senhor, ele requer um sacrifício de cada um de nós. Não é de qualquer forma, não é de forma leviana. Nós devemos nos chegar na presença de Deus com temor, com reverência, ofertar a nossa própria vida diante do Senhor. Porque Deus, ele colocou nós neste mundo, não foi por acaso. Nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós não devemos viver aqui seguindo a nossa própria vontade, a vontade da carne. Aqui, irmãos, nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor, de acordo com a verdade, de acordo com a palavra. Nós temos que dedicar a nossa vida, não com outras verdades, não com a forma que nós pensamos, da forma que nós imaginamos. A nossa vida tem que estar em ordem, alinhada com a palavra. Não devemos ficar cocheando em dois pensamentos. Se nós tentar cochear em dois pensamentos, em dois caminhos, vai chegar um momento, uma altura, em que algo vai dar errado, alguma coisa vai dar errado, vai ocorrer mal, nós vamos ficar magoados, o Senhor não vai ter compromisso com nossos erros, com o nosso pecado. Então, nós não podemos cochear em dois pensamentos, nós temos que escolher estar do lado do Senhor, estar obedecendo a palavra e saber interpretar a palavra do Senhor. Se queremos estar longe de Deus e ter outros deuses, nós iremos sofrer consequências, cada um de nós sabemos disso, que a consequência do pecado é a morte. A consequência depende da nossa escolha, mas se nós estamos do lado do Senhor, temos que ter a consequência disso. Nós vamos receber a consequência disso. Vamos ter a bênção do Espírito Santo. Nós vemos, irmãos, que é incrível o que Deus fez ali na vida de Elias. Elias, ele edifica aquele altar. Nós vemos que a presença do Senhor é derramada sobre aquele altar. Deus derramou seu fogo sobre aquele altar. Elias, ele tinha derramado água sobre aquele altar 3 vezes. Muitas vezes na Bíblia a água simboliza o Espírito Santo. Mas Elias, ele tinha encharcado aquele altar para que não houvesse qualquer dúvida que era o Senhor que agia naquele momento. Irmãos, nós vemos que o profeta Elias, ele faz aqui como se fosse... Aqui ele queria demonstrar quem era Deus de verdade. Então eles fazem uma disputa entre o rei Acabe e o profeta Elias. E ele junta os profetas do engano deles, o profeta que adorava o Deus, que era Baal, e o profeta Elias que sobrou, que servia o Deus vivo. Ele já tinha perseguido os cristãos, já tinha perseguido todos os profetas, e só ficaram os profetas de engano. Todos que eles descobriam, eles matavam, eles perseguiam, principalmente influenciado por essa esposa de Acabe, Jezabel. Ela era uma mulher idólatra, ela se dizia profetisa, mas ela, em vez de ela servir a Deus, ela perseguia os cristãos e servia a Deus do jeito dela, com as idolatrias delas, para se promover, se promover. Muitas das vezes, irmãos, nós tentamos colocar a palavra do Senhor com a nossa própria ideia, com a ideia da nossa mente, tentamos interpretar com a forma que nós pensamos, nós tentamos mudar alguns aspectos da nossa vida, do nosso jeito, mas Deus, ele não quer esse jeitinho humano. O Senhor, ele quer tentar que cada um de nós venha ser completamente encharcado com a presença do Espírito Santo. Se você quer ser encharcado com a presença do Espírito Santo, você não pode tentar fazer do seu jeito. O mesmo acontece aqui quando nós tentamos mudar o altar de Deus. Com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeitinho, quando nós tentamos mudar as coisas de Deus, Deus não vai aparecer. O Senhor, a presença do Senhor vai se esvaindo. Quando a presença do Senhor vem para a nossa vida, nós sentimos o Senhor dar sinais.
Mas quando a presença do Senhor vai se esvaindo, irmãos, é aos poucos, a gente nem vai percebendo. Quando você vê, você está agindo na carne, você já não tem nem a presença de Deus mais. Porque o Senhor, ele não avisa a hora que ele vai sair. A presença dele não avisa a hora que vai sair. Ele avisa enquanto nós estamos na presença, ele nos exorta, ele nos puxa a orelha, mas é enquanto nós estamos na presença. Quando nós desobedecemos e não damos ouvido, a presença do Senhor se vai. Nós temos que deixar o Espírito Santo encharcar a nossa vida. E não pelas nossas próprias forças, não pelo nosso próprio entendimento ou com a nossa própria verdade, mas com a verdade de Deus. É Deus que derrama o seu fogo. Quando nós edificamos o nosso altar, quando nós colocamos nossa casa em ordem, quando nós andamos nas veredas do Senhor, quando nós somos puros, retos diante do Senhor, quando nós nos santificamos. Então nós não devemos fazer isso do nosso jeito, nós devemos fazer essa atitude, essa prudência conforme a palavra de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que nesse texto aqui que vai dizer que Elias ele edifica esse altar, esse povo, ele estava cochilando em dois pensamentos. E acabou aqui, irmãos, o engano entrando sorrateiramente na vida desse povo. E da mesma forma o inimigo tenta entrar sorrateiramente na nossa vida, tentando nos enganar, saquear a nossa vida, saquear aquilo que o Senhor já nos entregou. E acaba desviando o propósito de Deus na nossa vida. Então, de quanto tempo nós iremos cochear em dois pensamentos, como fala Elias? O profeta Elias, ele pergunta, durante quanto tempo nós vai estar servindo outros deuses? O Senhor fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Se ele tem ciúme de nós, ou nós servimos o adversário, ou nós servimos a Deus. Não tem como nós servir os dois deuses. Ou nós irá agradar um e desagradar o outro. Essa pergunta aqui requer uma resposta. Nós não podemos agir como o povo de Israel. Quando nós vamos falar aqui, irmãos, sobre isso, nós devemos nos perguntar. Nós devemos, cada um de nós, pensar sobre isso. Nós não devemos brincar de ser crente, brincar com a palavra de Deus. O desejo de Deus é falar com cada um de nós de forma íntima. E ninguém vai conseguir falar se não for o próprio Espírito Santo. Aqui nós vemos aqui que Deus ele deseja ter esse relacionamento com cada um de nós. Porque fala a palavra de Deus que ele criou nós, cada um segundo a sua imagem e semelhança. Então nós temos que ter comunhão com ele, ter intimidade com ele. Nós vemos que desde quando ele criou Eva e Adão, ele queria uma criação perfeita. Nós não devemos permitir que o inimigo venha se corromper a nossa fé, corromper a nossa busca. Muitas das vezes, irmãos, nós temos outros deuses, porque nós ficamos cansados de esperar o agir de Deus, muitas das vezes porque as coisas do mundo é mais atraente, é mais aliciante para nós, é mais chamativa, porque muitas das vezes buscar as coisas do mundo é mais agradável, as coisas do mundo é melhor aceita pelas pessoas, porque a vontade carnal é mais fácil de ser entregue. Então nós não devemos cochear entre duas verdades. Quando Deus ele nos criou, ele criou com um plano, ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E ele sabia que se nós cumpríssemos a sua palavra, nós iria ser abençoado. Nós iria ter abundância na nossa vida, nós ia ser cheio do Espírito Santo. Quando nós abrimos a nossa própria vontade e nos entregamos na vontade do Senhor, ele preenche a nossa vida, nós não precisamos de certas coisas para preencher. Ele conhece nós, cada um de nós perfeitamente. Nós não devemos preencher nossa vida com as coisas deste mundo. Então nós não devemos andar cocheando em dois pensamentos. Durante quanto tempo cada um de nós irá cochear em dois pensamentos? O mundo ou Deus ou o mundo. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, vai dizer que nós devemos permitir que o Senhor renove nossa mente, ser transformado, permitir ser transformado. Então nós precisamos permitir que o Senhor renove a nossa mente para que nós venhamos conhecer qual a boa, perfeita vontade do Senhor. Se nós não permitir ser transformado, nós não iremos conhecer qual a boa, perfeita vontade do Senhor. Quando fala ser santo, é ser completamente separado, é deixar essas coisas que nos embaraçam, ser liberto por completo. O nosso Deus, ele é santo, nós temos que ser santo, nós temos que se separar, nós temos que largar, nos abster e não nos confundir com essas coisas deste mundo. Nós temos que olhar para a cruz, nós temos que renunciar às nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. A palavra do Senhor vai dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive dentro de nós, nós devemos agir com o comportamento de Cristo. Nós queremos a Deus, nós queremos seguir a Deus. Nós não podemos pensar em Deus e ficar dividido entre o nosso desejo, as coisas que o mundo nos oferece e colocar o Senhor em terceiro plano, não. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida.
E se nós receber a palavra do Senhor, irmãos, nós iremos receber as bênçãos do Senhor, mas se nós rejeitar, nós seremos rejeitados da mesma maneira. Se nós receber uma palavra profética, se nós receber um dom do Senhor, o Senhor, ele não retira esse dom, mas a presença dele não vai habitar dentro de nós. É claro que ele não vai tomar, porque o dom é um presente, ele não vai tomar o presente. Mas nós temos que ficar observando e ter muito discernimento para que o engano não entre na nossa vida. Porque a partir do momento que a presença de Deus se vai, quem entra dentro é o engano. Sorrateiramente ele não vai chegar e demonstrar que ele está ali agindo. Nós que temos que discernir. Porque a palavra do Senhor fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer saquear os tesouros que o Senhor tem para nós. As bênçãos que o Senhor tem para nós. Então durante essa palavra aqui, irmãos, quanto tempo nós vamos estar cocheando entre dois caminhos? Durante quanto tempo vamos estar servindo outros deuses? E aqui nós vemos que Elias pergunta para aquele povo e eles se calaram. Então não vamos se calar diante dessa circunstância. Temos que nos posicionar na presença de Deus. Se posicione hoje. Essa palavra aqui não é minha, é do Senhor. Foi o Senhor que preparou ela hoje. Foi o Senhor que está advertindo você hoje. Essa palavra aqui, o Senhor tem preparado para cada um de nós vir refletir sobre essa questão. Nós não podemos agir como esse povo de Israel, ficar calado, mas nós devemos dizer: Deus, nos arrepender e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero celebrar essa aliança com o Senhor, eu quero ter um concerto com o Senhor. Eu não quero uma aliança quebrada, eu não quero ser corrigido, não espere ser corrigido pelo Senhor. Nós vemos que o Senhor, quando o povo de Israel desobedece ao Senhor, o Senhor fala que seria como um provérbio. Lá em 2 Crônicas 7,14, que eu acabei de falar sobre essa palavra esses dias mesmo, o Senhor falou para cada um de nós que se nós obedecer ao Senhor, Ele iria nos perdoar. Em 2 Crônicas 7,14 vai dizer: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e os meus coração todos os dias. E aqui mais abaixo, irmãos, em 2 Crônicas 7,14, vai dizer no verso 19, vai falar: porém se vós desviardes e deixasse os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servis outros deuses e vos prostardes, então os arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e monte entre todas as gentes. E essa casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com essa terra e com essa casa? E dirão: porque deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e deram aos outros deuses, e se prostraram a eles e serviram, por isso eles o trouxe sobre eles todo este mal. Aqui, irmãos, nós vemos aqui que Davi queria edificar uma casa ao Senhor, e o Senhor permite que o seu filho Salomão edifique essa casa. E fala aqui que Salomão, ele edifica essa casa ao Senhor, tudo que ele intentou fazer, ele efetuou. E fala a palavra do Senhor que quando ele acaba de sacrificar e montar aquele holocausto para festejar ao Senhor, para poder ali comemorar a presença do Senhor, fala que o Senhor enche aquela casa com sua presença e derrama fogo. Então o fogo é um sinal da presença do Senhor, de que o seu sacrifício foi aceito. E então Salomão faz uma oração grandiosa na presença do Senhor e fala sobre tudo aquilo que ele desejaria para aquela casa, e o Senhor fala para ele que agradou daquela oração e que se o povo dele, se ele tentasse algo contra aquele povo por causa da desobediência, o povo deveria orar, buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Então sim, ele ouviria dos céus, perdoaria seus pecados e sararia a terra. Mas se o povo não fizesse isso, o povo seria como um provérbio, seria como algo espantoso na vista das outras pessoas. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor escolheu aquela casa, o Senhor se agradou daquela casa, o Senhor queria usar aquele povo, o Senhor queria abençoar aquele povo, mas o Senhor fez um concerto com eles. O Senhor só iria fazer tudo isso na vida deles se eles obedecessem os mandamentos e estatutos do Senhor. E essa palavra serve para nós hoje. O Senhor tem algo para nós, cada um de nós, e o Senhor fez morada dentro de nós, e o Senhor quer nos usar na presença dele, quer nos salvar. Mas nós precisamos obedecer os mandamentos, obedecer a palavra, o concerto, a aliança que o Senhor fez com nós. Se nós desobedecer, irá sobrevir sobre nossa vida todo esse mal que o Senhor fala.
Nossa vida será como um provérbio, será espantosa para aquelas pessoas que já viu algum de nós servir ao Senhor algum dia e vir sobre nós a maldição, vir sobre nós o julgamento do Senhor. Então as pessoas irão dizer que cada um deixou de servir ao Senhor e começou a servir outros deuses, se prostraram diante de outros deuses. Então foi por isso que o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. O Senhor, Ele castiga, meu irmão. O Senhor, Ele castiga quem Ele ama. Não é porque o Senhor é mau, não. É porque Ele nos ama e Ele é Pai. E o Pai corrige o filho que ama. E hoje o Senhor está corrigindo cada um de nós para que nós venhamos pensar sobre essa palavra. E a pergunta é, até quando nós iremos cochilar em dois pensamentos? Se nós serve a Deus, então serve-o. Se nós serve aos outros deuses, que é o Deus Baale, seja que tipo de Deus, sirva-o. Mas não vamos ficar servindo de tropeço, servindo de escândalo para a palavra do Senhor, não. Porque o Senhor não se compromete com esse tipo de atitude. Ele se compromete com os seus, com o que obedece à sua palavra. Que os irmãos possam refletir sobre ela no dia de hoje e o Senhor venha falar no coração de cada um.